Olá, sou Carol Mazzucato, aqui do Falando Cast, o podcast da Falando de Atendimento, com vocês diretamente do estúdio InPlay, uma iniciativa Implantar Telecom, a internet para sua casa, para o seu escritório, para onde você precisar, 100% de suporte próprio, 100% mineira, aqui para você. Hoje a gente está voltando aqui a alguns episódios, né, a gravar uma série que a gente começou com a Dani Vasconcelos, então eu tenho super prazer de trazê-la de volta e a gente vai falar sobre um tema muito importante que é a adaptabilidade. Então, Dani, bem-vinda! Obrigada, Carol. Estou aqui de volta. Isso. Continuar falando desse assunto que vem movimentando muito o mercado. Muito importante, né? Adaptabilidade. Exatamente. Então, a adaptabilidade tem sido a competência mais procurada, assim, nos últimos anos. Principalmente agora, depois desse boom que nós estamos tendo aí de transformação digital. O mercado busca muito profissionais que estejam aptos ao tempo inteiro, buscar novidades, a saber trabalhar com incertezas, a saber lidar com problemas de forma ágil, empática e também aqueles que gostam o tempo todo de aprender. Mas, Dani, como que eu vou fazer isso? É isso que eu ia te perguntar. Primeiro, né, a gente faz o quê e como? Então, antes, né, até um tempo atrás, você aprendia, você se desenvolvia, estudava, fazia faculdade e permanecia numa carreira quase a vida toda. Os nossos pais, né, vieram muito dessa geração e até alguns de nós. Nossos pais começavam em uma carreira, ficava até o final da sua vida, sem precisar fazer grandes rupturas. Hoje em dia não é mais assim. Nós precisamos nos adaptar, visto que a gente vem vivendo aí nos últimos anos. E o mais interessante, quando me perguntam assim, como que eu vou aprender a ser adaptável? Mas interessante, nós já nascemos assim. O ser humano, por si só, ele já nasceu com essa habilidade. Nós, enquanto pequenos, nós aprendemos, a gente via o tempo inteiro experimentando algo novo, errava, aprendia com os nossos erros, a curiosidade, sabe aquela criatividade que hoje todo mundo quer desenvolver, todo mundo quer procurar? A criança, ela tem isso nato. Ela não tem aquela coragem de se entregar para algo novo. Só que, ao longo da vida, nós vamos perdendo um pouco isso. Isso vai adormecendo. Por quê? O nosso cérebro, ele cria meio que uma barreira, um portal de segurança para o novo, para o risco, para a vulnerabilidade. A gente acaba se tornando menos adaptável. Isso é como se fosse a nossa musculatura, assim. Vamos pensar. Todo mundo, a gente nasceu com os nossos músculos. Se a gente não for na academia, fazer atividade para que ele floresça, para que ele cresça, ele vai ficar adormecido. O mesmo se a gente for observar uma criança, nossa, os meninos colocam o pé na cabeça, senta ali naquela posiçãozinha, cruzadinha nas pernas, não sente nada. Ao longo dos anos, nós vamos encurtando isso. Vai mudando, né? Como se a gente fosse atrofiando a nossa adaptabilidade, a nossa criatividade. Nós precisamos criar estratégias para exercitar isso. E, por vezes, dói, é sofrido. A gente sai da nossa zona de conforto. E ser adaptável não é apenas você fazer algo novo, aceitar todas as mudanças que elas chegam. Não. É você avaliar, você olhar para o novo e ver se aquilo faz sentido para você. Como que você vai se desenvolver, como que você vai evoluir. Outro dia me perguntaram assim, Dani, então você está falando que eu não vou ser mais eu mesmo, eu vou chegar num lugar, eu vou vestir uma armadura para ser aceito e para ser adaptável. Não, não é isso. Adaptabilidade não é abrir mão de quem você é, dos seus valores e do seu propósito. A adaptabilidade é encontrar no novo uma forma de crescer. E, às vezes, essa novidade, ela vai contra aos seus propósitos e aos seus princípios. A Vânia Ferrari falou uma coisa que eu acho muito legal. Adapte ou adapte a coisa. Então, se aquela coisa é algo que vai te fazer mal, tente adaptá-la. Não simplesmente se adapte.
Vou dar um exemplo. Para mim, Dani, existem cenários que são ruins. Por exemplo, trabalhar em um ambiente com agressividade, né, com falta de empatia, falta de trabalho em equipe, me faz mal. Então, se eu me deparo com um ambiente como esse, o que eu preciso fazer? Eu preciso parar e fazer a seguinte pergunta. É possível mudar? É possível ajudar a evoluir esse cenário, esse ambiente? Como diz a Vânia, a coisa? Se sim, ok, vou ser colaborativa, vou fazer o meu melhor, vou trazer as minhas contribuições. Agora, se não, é necessário uma avaliação. Porque pode ser que seja o momento de eu sair desse lugar, de eu procurar outro lugar para mim. Isso, se a gente olha, tem muito a ver com o que a gente fala muito sobre nossa saúde mental. Né? É como roupa. Uma roupa que está ficando ótima na Carol, ela pode não servir para a Dani. Eu posso vestir, ela vai ficar certinha em mim. Mas em qualquer lugar que eu andar, eu vou falar assim, nossa, então tá dando na cara que não é meu. Então, cuidado, gente. Fala-se muito sobre adaptabilidade. Ela é poderosa, mas ela não pode fazer você deixar de ser você. Por isso que faz tanto sentido dela ser hoje uma competência, uma habilidade que está tão em alta. No fim das contas, a adaptabilidade é fazer escolhas certas. Exato. Para o seu desenvolvimento. Vai debruçar sobre outras coisas, né? Sim. É uma que vai aparecer várias Sim. outras situações aí para a pessoa. Se a gente for parar para avaliar, todos nós já tivemos momentos que a gente precisou se adaptar. Às vezes a gente errou na mão, né? A gente caiu nesse cenário que eu comentei. Sim. Onde eu dancei conforme a música, só que é um ritmo que eu detesto, um ritmo que não me faz bem. Mas dancei para ser aceito. Cuidado. Isso pode custar caro no futuro. Né? Agora, estou vendo uma música que é uma música nova. Eu não sei ainda. Por que não experimentar? Mas experimentar sempre de forma coerente, de forma consciente de quem eu sou. Aqui a gente não está dizendo nem 8 nem 80. Né? O risco, às vezes a gente já fica vulnerável, mas nós já sabemos aquilo que a gente não dá conta. Então, esse limiar, ele é muito importante. Que o autoconhecimento vem antes também. O autoconhecimento, ele é fundamental, Sim. não só para adaptabilidade, né? Mas para tudo na nossa vida. Provavelmente, vou virar aqui o jogo, viu, gente? Carol, vou fazer uma pergunta para a Carol. Vamos lá. Carol, conta pra gente, teve algum momento aí nessa sua carreira fantástica que você precisou se adaptar muito, onde você teve que olhar para o novo, teve que ter coragem? Conta aí pra gente agora. Sim, sempre. Eu falo que são várias fases, né? Igual videogame. Você vai passando de fase, aí, tipo, o que você conquistou nessa fase? Mas eu acho que o grande momento que eu passei, que eu mais precisei dessa habilidade, foi quando eu saí do CLT e fui ser empresária. Que foi uma decisão que ela apareceu, né? Eu agarrei e realmente, nossa, tiveram competências que eu não tinha. Não era tipo assim, fazia ideia do que era, mas eu não tinha ela nem um pouco desenvolvida. Porque é muito confortável o estado do CLT, mas ser um CNPJ, né, eu falo, às vezes eu nem lembro que eu tenho CPF, é um CNPJ, ele passa a tomar conta de tudo ali, e você passa a tomar conta de você e dos outros. Então, só por aí são habilidades que você vê que você, tipo assim, eu não tinha. E eu precisei ficar cara a cara com muitas situações em que eu era a decisora. Então, aí, o novo é difícil, mas tá, o que eu posso fazer agora? O que eu faço com isso? Qual é o meu próximo passo? Que vai tudo o que você estava falando, sabe? Tem coisa que vai ser confortável pra gente, vai ficar legal? Não, não vai. Mas eu faço o quê?
Então, qual que é o caminho que você consegue desenhar também para se tornar adaptável e para que você não sofra com aquilo? Porque o caminho ele já está mais ou menos descrito. Só que você precisa realmente confirmar aquela história, né? E aí é uma decisão. Então, eu acho que foi um momento assim que mais precisou eu sair da minha própria bolha. Eu penso desse jeito. Olha como é que você trouxe um ponto que é muito interessante. Todos nós temos a habilidade de adaptação. Ela está lá. Agora, existe uma decisão de cada um querer ser adaptável. Então, muito mais do que aprender é querer. Querer estar no meio propício para isso. Porque cada um tem um ritmo, cada um consegue se adaptar melhor a um cenário, a um tipo de desafio. E cabe a nós termos essa autoconsciência e esse autoconhecimento para fazê-lo. E eu vejo a disciplina como um fator extraordinário. Porque também querer, sem ser disciplinado para executar, não adianta. Né? Quando a gente fala de inovação, o cara inovador não é aquele que traz ideias fantásticas. É aquele que traz ideias e consegue fazer com que elas sejam executadas para que a gente chegue ao resultado. Porque de ideias, o mundo está lotado de ideias. Mas de ideias que foram concretizadas, reduz significativamente. O mesmo é a adaptabilidade. Existem pessoas que são extremamente adaptáveis, mas eu não quero. Não quero. Tá bom aqui na minha zona de conforto, do jeito que eu estou. Que vai mudar completamente da fase que a pessoa tiver, né? Porque, tipo, aos 20 você tem um determinado nível, aos 30 outro, aos 40. Eu vejo assim, a fase que você tiver, a idade, o que estiver acontecendo ao seu redor, as coisas que você estiver precisando tomar mais à frente ou recuar, tudo isso vai depender o quanto que eu consigo me tornar adaptável ou não, sabe? Eu vejo que a gente precisa também ser atento ao que está ao nosso redor, ao movimento que está acontecendo, né, do nosso lado. Eu falo muito, olha, qual que é o ambiente que está ao seu redor, sabe? O que está acontecendo? Tudo isso influencia muito. E eu queria saber, Dani, o que você deixa assim de registrado de dicas, sabe? Por onde começar a pensar nessa habilidade, por onde começar, tipo, nossa, eu já faço isso, mas eu nunca pensei que era assim e eu já fazia. Porque podem ter pessoas que se encontrem nessa situação. Eu acho que o primeiro ponto é, de forma intencional, se expor ao novo. Né? Muitas pessoas ficam esperando. Vou esperar aqui alguma novidade acontecer e eu vou pôr em prática a minha adaptabilidade. Não, vamos nos expor ao novo. Ai, Dani, mas aí complica, né? Eu tô aqui trabalhando, meu gestor também não me traz novidades, como que eu vou fazer? Se expor ao novo, gente, nem sempre a gente vai ter igual a Carol, que ela veio uma ruptura de carreira. Mas às vezes se expor ao novo é fazer uma atividade física que eu não costumo fazer. Ouvir um gênero musical diferente, ver um filme diferente, ir em um local, um restaurante diferente, comer uma comida diferente. São pequenas atitudes no dia a dia que vai exercitando essa musculatura. Assim como o exemplo que eu dei anteriormente do nosso músculo, não é como primeiro provocação que você já vai chegar no resultado. Ele é contínuo, ele é no dia a dia. Então, cada dia se exponha ao novo na medida que você dá conta. Mas coloque isso de uma forma disciplina. Tenha disciplina para se expor ao novo de uma forma frequente. Essa é a minha primeira dica. A segunda dica é aprenda a lidar com cenários difíceis, com novidades, com incerto. Por quê? A adaptabilidade, ela requer coragem. Você precisa usar a coragem naquilo que você desconhece. Né? Começar, como você trouxe, mudando para PJ, para uma executiva. Estamos aqui, né, num podcast. Se colocar à disposição para ouvir perguntas do outro
E às vezes a gente não sabe as respostas. Então, é necessário esse exercício também. Né? A adaptabilidade é se expor. Claro, no seu limite. Na sua medida, né? Isso, tem que ser fluido. Sim. Um outro item que ele é fundamental hoje no meio corporativo. Peça feedback. Feedback. Feedback é uma ferramenta poderosa. Vou fazer um parêntese. Fiquem atentos que já nós vamos também colocar aí no canal um vídeo falando sobre feedback. Peça feedback. Porque com o olhar do outro, você vai poder ali calibrar essa rota. Né? É claro, vão ter feedbacks que você vai ouvir, eu costumo dizer, você vai fazer a mente vazia. Mas existem feedbacks que são sensacionais. A outra dica é tenha uma rede de apoio. Tenham pessoas que você pode buscar uma referência, pedir um feedback, crie conexões, faça network. Né? O network é uma ferramenta poderosa. Hoje a gente usa muito pouco e nós não sabemos utilizar o network. Né? A gente acha que o network é politicagem, é sempre pessoas interesseiras. Gente, eu em 2024 foi um ano transformador para mim em relação a network e conexões. Eu conheci pessoas fantásticas, criei laços extremamente genuínos através do network. Porque no final do dia, sozinhos, nós não vamos conquistar nenhum sucesso. Nem a adaptabilidade. A adaptabilidade não é uma carreira solo. Sim. Né? Não é. Você vai ali exercitar a sua coragem, o seu mindset, né? A sua mentalidade criativa, a sua inteligência emocional, sempre se você estiver com outras pessoas. Sim. Então, nossa, é tão importante para dizer isso que essas você tá dicas falando. aqui, de uma forma bem resumida, eu traria isso como pontapé inicial. Sim. Daria uma aula, né, de faculdade, Dani, porque você falou num ponto que é muito importante hoje. A gente não faz nada sozinho mais. Nada. Nunca fez. A gente sempre aprende a olhar, né, aprende a ouvir. Quando a gente está ouvindo outras pessoas, você fala assim, nossa, nunca pensei nisso. Tipo, mas você não teve interação nenhuma, mas você está aprendendo. Então, eu acho que essa coisa, quando a gente junto é melhor, junto pode ser muito melhor e com certeza a gente tem uma riqueza aí, né, de aprendizado, de qualquer competência muito maior. Fazer até uma provocação para quem está nos assistindo. Pare e pensa assim, quais foram os momentos na sua trajetória que você precisou se adaptar? Quais foram os aprendizados que você teve com isso? Quais foram as pessoas que estiveram com você nesses momentos? Faça uma reflexão. Como que você conseguiu sair do outro lado? Quais erros? Porque a gente erra também. Você vai perceber, eu tenho certeza, que sim, você já foi. Né? Enquanto criança, como nós dissemos, mas também na sua vida adulta. Só que a gente não presta atenção nela. Verdade. E aí a gente vai ficando na nossa zona de conforto e tá tudo bem. Existem pessoas que querem isso, mas a grande maioria não. Eu converso muito com jovens que falam assim, eu quero evoluir na carreira, eu quero mudar, e eu tô. Tá. É uma necessidade de uma mudança, mas sem um preparo, sem um autoconhecimento antes. Então, convido vocês a pensar nessas perguntinhas. Eu acho que a gente vai perceber que a adaptabilidade, ela está mais fácil do que a gente pensa para a gente poder acordá-la dentro de nós. Fantástico. Amei, adorei. A gente precisa despertar, né, Dani? Eu acho que não só da gente se voltar para uma competência, né, que está sendo muito falada, a gente precisa muito, porque ela leva todas as outras, mas é um despertar para a gente mesmo e para o profissional que a gente quer ser, né, para qualquer entrega que a gente quer ser. Concorda? Exatamente. Eu costumo dizer que a adaptabilidade, ela não é mais um diferencial, ela é necessária. O profissional do futuro, não. O profissional que quer o sucesso agora, inclusive,
É aquele que sabe aprender, desaprender e reaprender o tempo inteiro. Porque todos os dias a gente tem a oportunidade de aprender mais. Estudando, com um colega, com trocas. Então, nós precisamos ficar atentos. O mundo está mudando numa velocidade absurda. E o mercado também. Sim. Então, você tem escolhas de novo. Ou você vai se adaptar, ou você vai se paralisar. São escolhas. Verdade. Olha, então, se você tá aí, assim, viu esse bate-papo aqui, se tiver qualquer dúvida, né, Dani, deixar nos comentários pra gente, que a gente responde. Vamos ter maior prazer de ajudar todo mundo que quiser saber mais sobre esse tema, né, quiser referência, quiser... Qualquer pergunta que quiser fazer pra gente, só mandar aqui. Exatamente. Me segue no LinkedIn também, eu posto muito conteúdo. E, gente, hoje em dia, o profissional de sucesso não é mais aquele que é o mais forte, o mais inteligente. É aquele que sabe se reinventar todos os dias. Então, vamos juntos, né, em busca desse sucesso profissional que todo mundo sonha, nos reinventando. E vejo vocês em breve, né, Carol? No próximo episódio. Com certeza, Dani. Obrigada. Aqui nos comentários, na descrição desse vídeo vai ficar todos os seus dados. O pessoal vai lá acessar a sua página fantástica no LinkedIn, que eu adoro. E muito sucesso para você. Obrigada. Muito obrigada. Até logo. Até. Se você ficou aqui com a gente, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Tem muito mais sobre esse tema e muita coisa boa para vir por aí. Não fique com vergonha, manda sua dúvida, manda sua pergunta, fala pra gente o que você quer saber sobre esse tema, que a gente vai ter um super prazer de te ajudar. Conte com a gente. Então, eu estou aqui, ó, tchau, tchau, do Estúdio Inplay, uma iniciativa da Implantar Telecom. Até a próxima.